Você sabia que 70% dos estudantes têm dificuldade em aprender matemática e se formam sem saber o básico? Pois é, se você não quer fazer parte desses 70%, então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o caminho. O caminho para superar a dificuldade em matemática e poder aprender sem ter dor de cabeça. Eu sei muito bem pelo que você está passando, eu já tive muita dificuldade em matemática. Então deixa eu adivinhar aqui. Você não consegue aprender matemática, você não consegue começar as questões de matemática do Enem, da lista de exercício, não consegue interpretar, não consegue fazer as contas básicas de multiplicação, divisão e acaba se desmotivando porque não vê um progresso no aprendizado. Mesmo fazendo curso online, cursinho presencial, né, também. Enfim, se você se identificou com uma dessas 3 situações é porque você tem muita dificuldade em matemática. Mas calma, eu posso te ajudar. Antes, você precisa querer. Você precisa agir. Se você não fizer nada diante dessa dificuldade de matemática, que você sabe que tem, você vai deixar passar muitas oportunidades. Oportunidade de emprego, de entrar numa boa faculdade, principalmente, né, para depois conseguir um bom emprego. Oportunidade de intercâmbio e outras oportunidades aí no geral. Meu nome é Kevin Ferraz, sou professor de matemática há 3 anos e eu quero te contar um pouco da minha experiência e de como eu superei a dificuldade em matemática. Em 2017, quando eu comecei meu ensino médio, eu tinha muita dificuldade em matemática. Mas ao longo do ano eu fui pedindo ajuda para minha professora nos horários de atendimento e aos pouquinhos eu fui evoluindo. No segundo ano, quando eu comecei a perceber essa minha evolução, eu fui convidado para ser monitor de matemática, para ajudar os alunos do ensino médio. Num primeiro momento eu pensei em desistir, fiquei meio inseguro, né, porque eu estava no segundo ano e eu ia ajudar os alunos de todos os anos. Mas no final eu acabei aceitando. Fui monitor de matemática no segundo e terceiro ano do ensino médio. E foi ali ensinando que eu percebi o quanto eu gostava de ensinar matemática e também percebi o quanto isso me ajudou a aprender, né, mais ainda. Nesse processo aí de superar a dificuldade em matemática, eu estudei vários assuntos relacionados à dificuldade, né, e fui aplicando nos meus estudos. Além das técnicas de estudo, um pouco desse processo envolve também autoconhecimento, porque o aluno ele precisa entender o motivo da dificuldade, né, que ele tem em matemática e trabalhar em cima disso. No terceiro ano do ensino médio eu fui aprovado na URGS, a Universidade Federal, né, do Rio Grande do Sul. Além de ter sido aprovado na URGS, hoje eu trabalho com aulas particulares e mentorias de matemática 100% online. E eu estou aqui para te convidar para uma jornada. Eu juntei toda essa minha experiência num e-book, um livro digital, com os 10 passos para você superar a dificuldade em matemática. Mas não é só isso. No e-book Aprenda Matemática com os Gênios, né, o título que eu dei para ele, você vai aprender dicas práticas para aplicar no teu estudo de matemática. Você vai aprender o jeito certo de estudar matemática, os motivos pelos quais você tem dificuldade em matemática e saber o que fazer, né, para cada um deles, como interpretar questões de matemática, noções de matemática básica, tudo isso o e-book vai contemplar. Dá só uma olhada nesse depoimento aqui. Oi, meu nome é Letícia e eu sou aluna do professor Kevin de matemática e faz 2 meses que eu adquiri o curso dele de mentoria e o e-book. Eu gostaria de passar um pouquinho da minha experiência com o e-book e dizer o quanto foi satisfatória a partir do momento que eu adquiri. A minha experiência com matemática é bem complicada e eu nunca entendi muito bem, eu nunca evolui muito bem. Meu processo de aprendizagem com matemática sempre foi bem complicado. Eu saí do ensino médio e até mesmo no fundamental eu sempre tive bastante dificuldade. E só que pra eu passar no curso que eu quero, eu tinha que aprender de matemática de qualquer jeito. E eu nunca tinha aprendido realmente o jeito que eu aprendi a matemática. E após o e-book eu consegui aprender. Então, aí eu nunca tinha aprendido realmente como eu aprendi a matemática, porque cada pessoa tem um jeito de aprender, um jeito de aprendizagem. E após o e-book ficou tudo mais claro, tudo muito mais claro. Aquele material é muito, 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 muito completo. Então, depois do e-book eu aprendi a realmente a me conhecer, ao jeito que eu aprendia, o jeito que eu conseguia aprender, que o meu cérebro conseguia raciocinar. E também não só isso eu aprendi com o e-book, mas também a questão de saber o estágio de aprendizagem que eu tava na matemática.
E realmente, tipo, quando tu vê essa visão de fora, na forma macro, como eu vi dessa forma mais ampla esse aprendizado, como eu aprendia, qual estágio na matemática que eu tava, qual era, eu consegui evoluir, eu consegui ser tudo mais leve. Antes era uma pressão, e muito mais além, sabe? No e-book tem várias páginas que explicam sobre vários aprendizados e modos e métodos que você pode seguir. Por isso que eu indico muito esse e-book junto com a mentoria dele, é incrível, incrível. É um professor que te acompanha, é um professor que tá ali, sabe? Precisou, tá ali, sempre vai te ajudar. E depois do e-book, de realmente compreender e ver o que estava acontecendo comigo, qual era o meu estágio, como eu aprendia, eu consegui lidar da forma certa com a matemática, eu consegui evoluir. Hoje eu posso falar, hoje eu consigo aprender matemática. E tudo graças ao e-book, a mentoria, né, com o professor Kevin. Aqui embaixo na página você consegue ver o tema de cada capítulo do e-book. Quem adquiriu o e-book vai perceber que lá no final tem um bônus surpresa. E além desse bônus, eu também preparei um guia de estudo de matemática, contendo os assuntos que precisam ser estudados em cada ano e numa ordem correta, porque nem sempre a escola mostra os assuntos numa ordem que faz sentido e a gente acaba não aprendendo. Então nesse guia eu coloquei todos os assuntos numa ordem correta. Para adquirir o e-book, basta clicar em algum lugar aqui embaixo num botão escrito "Quero ter acesso ao e-book". Você vai preencher com seus dados pessoais e realizar a compra. Imediatamente você vai receber o material por e-mail e daí é só consumir, tanto em formato digital, ou você pode também imprimir ele, né, e usar no formato físico. Pessoal, então, essa aqui é a capa do e-book e eu vou estar mostrando para vocês aqui como que está estruturado o e-book Aprenda Matemática com os Gênios. Descubra os 10 passos para superar a dificuldade em matemática. Então, essa aqui é a capa. Aqui em seguida já tem uma apresentação, né? Tem uma apresentação minha bem curtinha aqui. E eu quero mostrar para vocês o índice, tá? Como que está estruturado o e-book. Então, a gente tem 10 capítulos. A gente tem 10 capítulos no e-book. Cada capítulo, né, vai ser um passo, né, desses 10 passos, só que a gente vai aprofundar. Então, vai ter capítulos que, por mais que eles tratem de um assunto, né, ao longo do capítulo a gente vai aprofundando para outros assuntos. Então, por exemplo, o capítulo 1 aqui, ó, formas de aprender matemática. Qual que é a sua? Então, aqui a gente vai ver, né, como que a gente aprende matemática. Por quê? Porque cada pessoa aprende de um jeito, né? E quais jeitos são esses? Aí a gente vai identificar, né, aqui no primeiro capítulo, certo? Aqui no capítulo 2 a gente tem uma historinha, né? Helena não sabe estudar e a ideia aqui é vocês se identificar, né, com essa estudante, porque ela não sabe estudar matemática. Então, vocês vão conseguir se identificar, né? Ou não, né? Tomara que não. Mas, caso se identifiquem, vocês vão aprender, né? Como que a gente não estuda matemática. E aí o resto vão ser coisas mais práticas, assim. Então, dicas para a rotina de estudo de matemática. Tá? Aqui tem uma reflexão, né? Como que os gênios estudavam. Então, ali eu vou citar o Einstein, Poincaré, o matemático. Tá? Então, a gente tem algumas coisas para aprender com esses gênios aqui. Certo? O capítulo 5, eu considero um dos mais importantes. O primeiro também é bem importante, mas o 5 é onde vocês vão encontrar o motivo da dificuldade em matemática. Certo? Então, esse aqui ele é um capítulo mais aprofundado, sim. Tá? E é isso. O e-book ele tem esses 10 capítulos. O capítulo 9 é um capítulo extra. E é isso. Aqui tem uma introdução. E aí já começa aí os capítulos. Tá? O e-book ele tá com 31 páginas. Tá? Então, não é uma leitura difícil de se fazer. Tá? E outra coisa,
Não tem tanto texto assim, né? Eu tentei ser bem didático, então vai ter bastante figura. Não vai ser só texto, texto e texto, certo? Vai ter texto, óbvio, mas vai ter bastante figura também, né? Para apoiar aí e para ficar mais fácil, né? De entender os conteúdos. Bom, você tem duas opções: ou ficar com essa dificuldade e não evoluir no teu aprendizado, ou tomar a decisão que vai facilitar a tua vida de estudante. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bons estudos de matemática!